Já estamos chegando também ao nosso grande finale dessa agenda técnica do 28º Congresso NEFAC, e é o momento de falar de algo que todo mundo gosta de valorizar, mas que só se revela mesmo quando ninguém está olhando. É o propósito. Para mediar a palestra de encerramento, o propósito que transforma o impacto social como legado de liderança, eu convido Valcemiro Nossa, presidente da Fundação FUCAP. Bom dia, congressistas. Bom, é uma alegria, um privilégio para mim estar aqui com vocês aí mais uma vez, compartilhando esse momento especial, principalmente aqui no encerramento já. Eventos como esse nos convidam a refletir, a nos conectar com o que realmente importa. E eu queria começar trazendo uma reflexão pessoal. Ao longo de 25 anos, eu estive à frente da FUCAP Business School, uma escola de negócio bem reconhecida no Brasil, e participei aí da construção de um projeto baseado em excelência, mérito e conexão com o mercado. Recentemente, conduzimos aí um processo estruturado de sucessão, passando o bastão para a próxima gestão. Então, eu acabei deixando o cargo de CEO tem 3 meses. E essa transição não foi um encerramento, foi uma escolha de liderança. Hoje, estou agora à frente da Fundação FUCAP e assumo aí um novo desafio, que é transformar investimento privado em formação de talentos. Então, a partir de agora, o legado que eu quero deixar é exatamente captação de recursos de empresas que queiram investir em talentos, e na outra ponta nós vamos formar esses talentos, né, que eu tenho uma fila lá querendo entrar na escola e não tem dinheiro para pagar, e pessoas que são talentosas, que podem ser líderes no futuro. No fim das contas, propósito é uma palavra, não é uma palavra bonita e só uma palavra de bonita e de impacto. É aquilo que aparece nas decisões difíceis e no impacto real que conseguimos gerar e deixar para as pessoas. No final das contas, quando um cargo muda, quando a planilha se fecha e o crachá é devolvido, o que realmente importa é a resposta para algumas perguntas simples, mas profundas. O que ficou? Que histórias ajudamos a transformar? Que vida tocamos? Que exemplos deixamos para quem vem depois de nós? Essa palestra de encerramento é um convite para olharmos além do lucro, não para negá-lo, mas para entendê-lo como parte de algo maior. É uma oportunidade para refletirmos sobre como os negócios podem ser verdadeiros agentes de transformação social, construindo um legado que faça sentido para as pessoas, para os colaboradores, para as comunidades e para as próximas gerações. Afinal, no centro de tudo estão as pessoas. Elas são e sempre serão o nosso maior bem. Vamos juntos, então, refletir sobre como podemos fazer a diferença. E para nos conduzir nessa reflexão, eu convido aqui Clóvis Madeira, que é o presidente do Instituto Cacau Show. Clóvis é membro do Conselho Colegiado da NEFAC, foi sócio da Direct Auditores e da Grant Thornton Auditoria, além de membro da Academia Paulista de Contabilidade, atua também como conselheiro de administração e fiscal, exercendo essas funções em instituições como
a GRA, a ACC, a FECAP, a ETEC de Itapevi, recebeu também o diploma de honra ao mérito contábil do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos, com essa conversa, sair daqui pensando menos em resultado imediato e mais em legado. Bora, Madeira, vem cá, agora é com você. Essa foto acho que é de quando eu entrei no mestrado, deve ser mais ou menos por aí, tá certo? A foto da Marta Suplicy, quando ela era candidata, também era foto de 30 anos de idade. Então, vamos lá. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Esse aqui é o 25º congresso que eu participo, de 28, tá certo? Então, já tive a oportunidade de dividir com o Rubens, meu grande amigo, meu irmão, durante vários anos, a organização direta desse evento. Estar aqui falando hoje sobre o Instituto Cacau Show, para mim, vale muito. O que nós falamos no Instituto? Que nós transformamos vidas através da educação. O Instituto não é uma escola, nós não somos escola. O Instituto também não foi criado para atender os funcionários da Cacau Show. Aliás, dos perto de 2.500 crianças e jovens que a gente atende hoje, sei lá se tem mais do que 10 ou 15 que sejam funcionários da Cacau Show, porque os horários não combinam, né? Então, não tem essa ligação direta com a fábrica e assim. Nós estamos ao lado da fábrica, mas é um instituto que atende a comunidade como um todo. O nosso propósito é oferecer educação integral para crianças e jovens. Nós trabalhamos para ajudar as crianças e jovens a ter um melhor desempenho na escola, para eles terem possibilidade de ter empregabilidade no futuro. Então, o propósito principal do Instituto é esse. Nós temos compromisso com as ODS, mas nós temos um compromisso formal com a ONU, né? O Instituto é signatário formal das ODS da ONU, que falam sobre qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero e trabalho decente. É o que a gente procura fazer e dar exemplos dentro do Instituto. Nós temos uma história interessante. Começamos o Instituto lá em 2009, utilizando uma quadra que foi construída ao lado da fábrica, que originalmente se destinava aos funcionários da fábrica praticar alguma atividade esportiva, né? Mas como eles trabalham em turno e normalmente vão de fretado, eles acabavam não conseguindo usar a quadra. A quadra estava lá praticamente vazia, né? Aí a G, esposa do Alê, e mais uma amiga, resolveram falar assim, bom, por que a gente não cria uma entidade para trazer essas crianças que estão na rua? No início, a ideia era tirá-los do contraturno da escola, que era a rua, e colocar dentro da quadra fazendo alguma atividade. Isso foi se desenvolvendo, fomos criando atividades diferentes, né? Muito mais ligadas à diversão, alguma coisa mais recreativa e pouca atividade cultural direta. Nós trabalhamos bastante a educação socioemocional e, aliás, tem uma particularidade. A gente costuma dizer que um anjo da guarda passou por cima do Instituto lá em 2019 e falou que nós iríamos ter alguma coisa feia pela frente e que a gente precisava cuidar da saúde mental das pessoas e jovens. E aí nós fomos entender um pouco o que é esta atividade de educação socioemocional. Primeiro, preparamos nosso time, nos preparamos.
para depois praticar essas atividades nas crianças e jovens. Aí, esse anjo nos avisou que viria alguma coisa, nos avisou que a pandemia vinha logo em seguida. Em 2020, com a pandemia chegando e todo mundo em casa, e nós não conseguíamos ter os nossos educandos no Instituto, um parênteses aqui, nós chamamos as crianças e jovens de educandos e não de alunos, porque não somos escolas. E chamamos os educadores de educadores, porque eles não são professores, porque também não somos escola. Então, lá, somos educadores e educandos. E mal sabíamos da utilidade que a gente teria com esse programa de socioemocional nessa sequência de 2 anos, praticamente, de pandemia. Temos 2 palavras de ouro dentro do Instituto, que é acolhimento e desenvolvimento. E nesse período crítico, nós praticamos o acolhimento intensamente. O que as crianças e jovens, mas principalmente os pequenos, precisavam? Português? Matemática? Não, eles precisavam de ombro, eles precisavam de carinho, de acolhimento. E os nossos educadores, os nossos colaboradores todos, estavam em casa também, todo mundo online, né? Então, nós fizemos uma série de atividades online durante todo esse tempo, desenvolvemos programas para a comunidade de professores online, também sobre educação socioemocional, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante do nosso trabalho dentro da educação do município de Itapevi. Preparávamos uma semana de acolhimento para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Eles iam para o Instituto, nós fazíamos toda uma semana de preparação espiritual, mental e assim por diante, para que eles pudessem se sentir mais relaxados e seguros diante daquele ambiente de extrema insegurança. E na semana seguinte, a gente levava para o Instituto a quantidade de crianças e jovens que era possível levar naquela condição da pandemia. Então, em vez de 1.000 e tantos que nós atendíamos, nós levávamos 200, 250, 300 e praticamos intensamente esse processo de acolhimento, né? Nós olhamos a criança e o jovem holisticamente, como um processo de educação integral. A gente enxerga a pessoa como um todo e procuramos desenvolver projetos e programas, eu vou falar na sequência, onde a gente tem aprendizagem ativa. Esses são os programas e mais ou menos a divisão que nós temos nas atividades do Instituto hoje. Nós temos a primeira faixa de atendimento de 7 a 14 anos, dividida em 2 grupos, de 7 a 10 e de 11 a 14. Por que 7 e não 6? Porque é presunção nossa, apenas presunção mesmo, né? De que eles cheguem aos 7 anos alfabetizados, o que tornaria mais fácil a nossa tarefa de levar adiante a ajuda na educação deles. Mas, na realidade, a gente acaba tendo que completar a alfabetização de uma parte significativa ainda, né? Então, dos 7 aos 10, nós temos uma atividade que está conectada com o Fundamental 1 da escola pública, né? Mas nós não temos classe, não tem turma do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano. Dos 7 aos 10, as salas de atividades são mistas, né? Então, tem educando de 7, de 9, de 8 e assim por diante. Trabalham praticamente todos em grupo. Nós temos uma equipe de educadores super bem formada. Nós temos um programa de treinamento, que eu vou falar mais adiante, muito forte. E a gente procura, nesse espaço de tempo que nós temos com eles, um parênteses importante aqui, gente, que eu devia ter falado no início. O Instituto ele fica anexo à fábrica da Cacau Show, lá em Itapevi. A fábrica da Cacau Show ela fica fora do município, ela fica na beiradinha do município, é uns 7, 8 quilômetros longe do centro do município, encostada à rodovia Castelo Branco, quem é de São Paulo conhece bem. E é um lugar longe para quem mora em Itapevi. Então, as famílias têm que levar as crianças ou jovens até lá, os jovens já têm a condição de pegar ônibus, tem uma única linha de ônibus ali, e os pequenos as famílias precisam levar.
O Instituto não consegue bancar o transporte dessas crianças, porque o nosso orçamento não aguenta. O Instituto tem um orçamento anual, hoje, da ordem de 13 milhões de reais, e eu vou falar já já de onde vem esse dinheiro. Então, nós temos uma dificuldade de levar a criança até lá. Por esta razão, nós fazemos um programa de contraturno de 2 ou 3 dias só por semana. Então, a gente não fica com as crianças e jovens mais do que 9 horas por semana, sendo que a maior parte delas são apenas 6 horas. Então, nós temos que fazer esse tempo que eles estão com a gente render muito. A gente tem que ter muita atividade e ser muito pragmático nisso aí. Então, a gente procura trabalhar hoje bastante língua portuguesa. Nós viemos com o Instituto até mais ou menos 2017, 2018, mais na pegada do lúdico, de atividades de música, de esportes e assim por diante. E aí viramos a chave. Nós falamos, não, acho que nós temos condições e compromisso de fornecer mais ferramentas para essas crianças e jovens. Então, nós pegamos os pontos que eles mesmos, crianças e jovens, em reuniões com a G e comigo, disseram o seguinte: olha, o que a gente está sentindo falta mesmo na escola é de português e matemática. Então, nós desenvolvemos um programa de língua portuguesa, né? Mas de uma formatação leve, agradável, para as crianças não fazerem análise sintática, tá certo? Estudar de uma forma mais tranquila. E em colaboração com o Colégio Siddhartha, que é lá de Cotia, que é um instituto de pesquisa, a gente teve acesso a uma técnica, uma metodologia de ensino de matemática chamada Mentalidades Matemáticas, que é de uma universidade, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criado por 2 mulheres, curiosamente. Por quê? Porque matemática tem alguns estigmas, né? Primeiro que é difícil pra caramba, né? Uma fala assim, não, meu pai foi reprovado em matemática 3 vezes, meu irmão não gosta de matemática, é muito difícil tal. E o segundo estigma é que mulher não nasceu para matemática. Hoje a gente está desmentindo isso, mas essa metodologia foi desenvolvida por uma mulher matemática maravilhosa que a gente conhece, é uma inglesa chamada Jo Boaler, que é uma pós-doc de matemática e é professora de Stanford há muitos anos, junto com a diretora da Faculdade de Psicologia de Stanford, né? Então, juntaram a mente, tá certo? E a razão e desenvolveram um modelo de matemática onde as crianças desenvolvem tarefas em grupo, em equipe, e se desenvolvem muito rapidamente, melhoram a capacidade de raciocínio de uma forma inacreditável. Nós temos jovens lá, a gente faz um intercamp para as crianças que estão mais complicadas em matemática, né? E alguns deles depois saem dizendo que vão fazer matemática na vida. Assim, coisa de uma semana, só para vocês terem ideia, né? Temos atividades complementares importantíssimas, dança, capoeira, música, musicalização e assim por diante. No programa, dos 15 anos em diante, a turma que está no curso médio, no ensino médio, que nós denominamos Inspire Jovem, esse grupo, aliás, foi uma inspiração muito legal de uma educadora nossa, que está com a gente há muitos anos, de dar esse nome de Inspire. E nesse grupo aqui, nós trabalhamos há 5 anos com uma metodologia chamada ABP, Atividade Baseada em Projetos. Então, é uma metodologia de aprendizado ativo. Eles não têm atividade típica de sala de aula, né? Os nossos antigos educadores dessa faixa etária, nós os treinamos para serem mentores. Então, hoje eles são mentores. Esses jovens, eles formam um grupo debaixo de temas clássicos que a gente oferece a cada ano. E esses grupos escolhem um tema de trabalho que eles vão desenvolver aonde? Na comunidade. Então, eles vão sair a campo, vão fazer pesquisa, vão entrevistar pessoas, vão catalogar resultados e apresentar esses resultados aonde? Nós fazemos uma feira chamada Expo Inspire, onde esses grupos de jovens, que são grupos de 3 a 7, 6, 7 jovens,
passam o dia fazendo a apresentação. Nós temos normalmente uma plateia de 800 a 1.000 pessoas que visitam essa feira, né? E eles têm que, a cada visitante, fazer a apresentação do produto deles. Qual foi a pesquisa que eles fizeram, como eles fizeram, que resultado eles fizeram, as sugestões que eles têm. Nós temos casos até bem curiosos de comerciantes lá em Itapevi que mudaram a rotina e programa de trabalho do restaurante para se tornarem mais eficiente e mais lucrativo, mudança de cardápio, assim por diante, feito por jovens de 15, 16 anos de idade que nunca trabalharam num restaurante, tá? Mas pela análise crítica, pelo desenvolvimento, por estudar, eles se sentiram à vontade para oferecer sugestões, e tem comerciante lá hoje que fala assim, olha, tive uma melhoria de quase 30% do meu negócio graças a essa molecada que veio aqui bisbilhotar na lanchonete, né? E então é um programa super poderoso, e também esse ano a gente ampliou esse programa. Nós estamos hoje com um foco grande de tecnologia da informação baseada em inteligência artificial, num programa que a gente faz em parceria com o Senac, que tem um curso muito interessante, que a gente pretende a cada etapa, a cada ano, oferecer oportunidades diferentes. A gente tem uma frase lá no Instituto, é o seguinte: a gente não tem 2 anos iguais no Instituto. Todo ano a gente está olhando alguma coisa diferente e tentando fazer algo que acrescente mais aos jovens. Nesta fase aqui, eles estão indo lá para os 17 anos de idade, 18, o mercado de trabalho está aí. Nós, em 2018, nos certificamos como formadores de mão de obra do jovem aprendiz. Então, o Instituto hoje é um certificador de jovem aprendiz, que é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Nós temos, evidentemente, o nosso principal cliente de jovem aprendiz é a Cacau Show. Atendemos uma outra empresa francesa lá no município, que também está conosco há alguns anos, né? Mas a Cacau Show, que fazia esse programa com outra entidade, começou a fazer conosco em 2018. O interessante é que nós mantemos normalmente, hoje acho que temos 115 jovens no programa. O programa dura 15 meses, né? Então, durante o programa, os jovens passam 4 dias da semana na empresa, na condição de aprendizes, e 1 dia da semana no Instituto, fazendo um programa, que é um programa registrado no Ministério do Trabalho. E esse programa a gente modela de acordo com a necessidade das empresas que a gente está atendendo e para as situações que a gente vai atender. Nós temos na Cacau Show hoje, certamente, mais de 150 funcionários que já percorreram o caminho Instituto Jovem Aprendiz e hoje são funcionários, né? A ideia nossa é que a gente, nos próximos 5 anos, atinja pelo menos uns 400 lá, mudando totalmente o perfil dos funcionários da área de gestão, da parte administrativa do Instituto, com enormes vantagens. São jovens que moram no município, que vêm de um ambiente não muito seguro. Eu não consegui assistir a palestra do Jorge inteira, mas passei aqui lá no fundo que eu estava me preparando e eu vi que um dos slides que ele projetou, ele fala de ambiente seguro, né? Ambiente seguro é aquele onde você se sente à vontade para expor as suas dificuldades, os seus problemas, e é esse ambiente que a gente pretende dar a esses jovens para que a gente seja realmente acolhedor e desenvolvedor, né? Aqui nós temos mais ou menos nesse grupo aqui, somando hoje perto de 2.500 crianças e jovens que atendem esses programas. Nós temos algumas unidades que eu vou falar mais adiante, e esse ano, em agosto do ano passado, nós iniciamos um outro projeto, que é
que a gente chama de música show. Aqui não é um curso de musicalização. Aqui é um curso de formação de músico. Você pode entrar lá para fazer só aprendizado, para se divertir. Mas o curso é um curso para formação de músico. O desenvolvimento desse Música Show só foi possível porque a gente tem um amigo enorme, assim, um amigo do coração fantástico, que é um músico profissional e é um sócio minoritário da School of Rock aqui no Brasil. A School of Rock é a maior escola de música do mundo, né? Eles têm mais de 400 unidades no mundo, hoje já mais de 60 aqui no Brasil. E o Fernando Quezada, que é esse músico incrível, super amigo, é um contrabaixista que já viajou 40, 50 países, tocou rock no mundo inteiro, é uma pessoa inacreditável que toma suco de laranja. Não bebe, não fuma e não cheira. E ele foi e é o nosso grande padrinho desse projeto aqui. Nesse projeto, nós temos esse projeto a gente tem a possibilidade, e vamos fazer isso, de multiplicá-lo independentemente do Instituto. O Instituto a gente tem uma estrutura cara, uma formação de educadores relevante, pesada, e uma escola de música como essa que a gente iniciou, nós precisamos de 150 metros quadrados no máximo, 4 professores, e é isso que nós temos lá no centro de Itapevi, na primeira escola que nós começamos em agosto. Atendemos com esse espaço e com 4 professores, 280 alunos. Aqui são alunos mesmo, que são alunos de uma escola de música. E ainda assim, estamos operando parcialmente, porque a gente opera das 2 da tarde até as 9 da noite. Então, nós temos a manhã livre ainda para incrementar horário e gente. E temos o dia mais importante para estudar música, que a gente ainda não colocou no calendário, porque a gente precisa comer o boi aos bifes, nós não somos vegetarianos. Então, a gente tem o sábado. O sábado é o dia que mais tem alunos em escola de música. Então, é algo com potencial gigantesco, né? A gente acredita muito. Aqui, as inscrições são abertas dos 13, 14 anos até os 98. O pessoal de 99 para frente a gente já não está atendendo. Tá? E esses são os cursos que nós temos ali. Contrabaixo, violão, guitarra, teclado, bateria e canto, né? Interessante que não precisa ter tido prática anterior nem muita habilidade. E outra curiosidade desse formato de curso, acho que alguém aqui, ou alguém daqui, já entraram numa escola de música, já tentaram aprender um instrumento, certo? Quem que já fez isso na vida? Uma vez, pelo menos. Então, no estudo clássico, ou quando você entra numa escola de música, você vai aprender algumas notas musicais, ficar treinando lá no violão, ou no teclado e assim por diante. Depois de alguns meses, quem sabe você toca uma música, certo? Aqui não. Aqui o camarada entra, em 3 meses ele está fazendo um showzinho. Eles têm 2 aulas por semana. Uma aula é a aula do instrumento que ele escolheu, tá certo? E às sextas-feiras a gente tem atividade prática. Cada sala está estudando as mesmas músicas. Na sexta-feira eles se juntam e a gente monta bandas improvisadas. Um contrabaixista, um tecladista, um cantor e não sei o quê. E a gente grava videoclipes que vocês podem pegar no YouTube, né? Tá? Então, é uma metodologia onde o aluno aprende fazendo rapidamente, ele vai se estimulando a ficar na escola, né? A levar o curso adiante. Não tem aquela desistência. Está chato pra caramba, eu já aprendi 4 notas por semana, não sei o que fazer com elas, né? Sendo que se ele tocar bem 2 notas, a gente faz ele tocar na banda, tá certo? Então, esse é um projeto novo, no qual a gente tem uma aposta muito grande. Estamos começando esse projeto agora, no mês que vem, na unidade de Itu, que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma outra atividade nossa, que veio, eu vou chamar por acaso, né?
se bem que por acaso não existe nada, nada acontece por acaso. Em 2018, a G e eu fomos visitar um prefeito novo, lá de Itapevi. Igor Soares, um cara jovem, naquela época, 35 anos, sei lá. E a mãe dele foi diretora de escola, então um cara assim que tem muita ligação, gosta muito de escola e tal. E ele foi nos falar, assim, todo cheio de polpa, assim, da escola que ele estava construindo no centro de Itapevi. Falou, olha, estou construindo uma escola lá, e a municipal lá é só o Fundamental 1, né? Tem 30 mil alunos, mais ou menos, no Fundamental 1. Ele falou, estou fazendo uma escola para 1.000 alunos, é uma escola super moderna, eu vou fazer parceria com a Google para trazer o Google não sei o quê, e e contou uma história maravilhosa lá para a gente, todo empolgado com a maquete da construção. Aí, depois que ele fez toda a apresentação do hardware, nós perguntamos para ele assim, e lá dentro, assim, né, na escola, o que a gente vai fazer de diferente, né? Ele falou, não, nós ainda estamos pensando em estar atividade normal do currículo e tal, e talvez fazer alguma coisa que nem vocês fazem lá no Instituto, de contraturno e tal, né? Eu tinha trabalhado no Rio de Janeiro entre 88 e 92, um pouco no período do Brizola, quando o Brizola criou os Brizolões lá no Rio de Janeiro, que não deram certo, porque eles eram isso. Eles tinham a aula formal de manhã e jogavam futebol à tarde, ou vice-versa, né? Aí nós saímos da reunião ali, eu meio decepcionado, meio alegre, assim, ah, bom, deve ter um jeito melhor de fazer ensino integral, ensino de dia inteiro. Aí saímos procurando quem sabia fazer e achamos, né? Achamos um instituto em Pernambuco, o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, que já fez isso em quase 2.000 escolas, mas normalmente no ensino médio, não no ensino do Fundamental 1, mas ficamos encantados com ele e levamos eles para fazer uma apresentação para a Prefeitura e para a Secretaria de Educação de Itapevi. Eles amaram, acharam aquilo maravilhoso, ficamos todos encantados. Aí a secretária da Educação foi no banheiro e voltou com um balde de água gelada e jogou em cima da mesa assim. Falou, prefeito, a gente não tem grana para fazer isso. Aí ficamos assim, meio assim. E o fundador dessa entidade, o Marcos Magalhães, que estava com a gente, ele tinha explicado todos os caminhos que o município precisaria para implantar isso. Tem que mudar o estatuto do professor, tem que mudar a lei, tem que mudar um monte de coisa. Nós voltamos para casa e falamos, nós não vamos perder essa oportunidade. Não vamos jogar a toalha fácil assim. Voltamos, estudamos, falamos, vamos fazer o seguinte, a gente fizemos umas continhas, pedimos uma proposta para esse instituto, quanto custaria para implantar essa escola. Aí voltamos lá falar com o prefeito. Falamos, bom, se você fizer todas as alterações legais que o município precisa fazer, o Instituto banca a implementação do programa, com uma condição, que dentro da Secretaria de Educação seja criada uma comissão só para cuidar das escolas de educação integral, e que o Instituto tenha 2 a 4 profissionais pedagogos que façam parte dessa equipe, com termos de cooperação que a gente precisa renovar de 2 em 2 anos. Qual era o nosso medo, o nosso receio de botar uma grana grande nessa operação e vem um prefeito depois e fala assim, não, isso aqui não, vamos voltar ao que era, né? A gente queria a garantia de que o projeto continuasse. Para o Marcos Magalhães, presidente do ICE, a gente fez uma outra proposta. Falamos assim, vamos fazer a implantação dessa escola com uma equipe conjunta, vocês e uma equipe do Instituto que a gente vai colar em vocês. Se no final do projeto a gente for considerado por vocês apto para fazer a implantação desse modelo, nós queremos ter autorização sua para que a gente tenha o município de Itapevi por nossa conta. A gente não precisa ficar pagando o ICE para cada nova implantação, porque aí o Instituto, junto com essa equipe da Prefeitura, faria isso. Conseguimos as duas coisas. O Igor fez todas as modificações que tinha que fazer na legislação, nós conseguimos fazer a implantação da primeira escola, estamos com 8 escolas hoje, são 6.500 alunos que entram às 7h30 da manhã, ficam até às 5h30 da tarde, até às 4h30 da tarde. Eu diria que é um ensino
comparável a escolas particulares médias, melhor que escolas particulares ruins, tá certo? Então, a gente tem hoje uma quantidade de crianças no município, já que é 1/3 da população do ensino fundamental 1, nesse programa, que a gente acha que talvez tenha sido um dos melhores investimentos que nós fizemos. E interessante, eu adoro uma frase gaúcha que eu uso em todos os eventos nossos, né? Se o cavalo passar encilhado na sua frente, monta, porque você não sabe se ele vai passar de novo, né? E esse cavalo passou encilhado na nossa frente, porque isso não estava nem de longe nos nossos projetos internos no Instituto. Nós temos hoje a unidade Ambuitá, que a gente chama, é o nome do bairro onde a fábrica está instalada. Lá nós atendemos perto de 1.800 crianças e jovens. Temos uma unidade nova que nós construímos, essa nós construímos no centro de Itapevi, está fazendo 2 anos agora, lá nós temos mais 300, que é a capacidade dele, e inauguramos o ano passado também uma unidade na cidade de Itu, né? E por que Itu? Porque nós estamos com o Cacau Show está construindo o parque ali em Itu, e o parque deve começar a operar com perto de 2.000 pessoas, 5% de 2.000 pessoas são 100 pessoas, então, de início, ele já vai precisar de 100 jovens aprendizes, pelo menos. Então, a gente começou o Instituto 2 anos antes, já para coletar jovens na comunidade e formando esses jovens para que eles possam estar em condições de concorrer a essas vagas de jovem aprendiz no parque, né? É uma instalação muito linda, eu não sei quem conhece Itu, e Itu tem um museu muito lindo, chamado Museu Fama, que era uma antiga fábrica, era uma antiga tecelagem, hoje transformada no museu. E eles estão gradativamente reformando o museu, porque ele é tombado, então, por fora, e locando áreas internas. Então, nós locamos lá 800 metros quadrados e iniciamos as atividades lá o ano passado. Nós, pelo Instituto, já passaram mais de 28.000 crianças e jovens, que é mais do que 10% da população de Itapevi, que é de 248.000 habitantes. Na escola pública, nesse programa, hoje já passam de 6.500 jovens que estão, e tem mais 2 escolas grandes já em construção. Nós temos 8 escolas nesse programa já parceiras da educação integral, e temos essas 3 unidades. O Instituto não tem a pretensão de crescer como instituto, né? Aliás, tem um dado que a gente sempre leva em consideração, né? Se tudo der certo, espero que dê certo rápido, nós vamos perder todos os nossos clientes. E isso dá certo. Por quê? Se a escola de educação integral em nível municipal, estadual, avançar, nós não temos contraturno mais, né? Ok? Mas a gente tem um monte de projetos para fazer, tá certo? A gente tem um monte de propostas, um monte de coisa no gatilho. E estamos disponíveis, nós já falamos para o prefeito. Se você aumentar rapidamente o número de escolas, também a gente aumenta o número da equipe que atende essas escolas, né? Então, nós acreditamos que a educação é tudo, a educação é o caminho. O Instituto, ele nasceu com essa ideia de tirar a criança da rua. Aliás, o único pré-requisito para estar no Instituto é estar cursando uma escola pública. Você fala, bom, mas e o cara que está numa escola particular? A gente não tem vaga para ele. Por quê? Primeiro, tem uma razão inicial aí, né? Itapevi praticamente não tem escola particular. É um município extremamente pobre, tá? E vai ter gente de classe média que está na escola pública e tem vaga com a gente? Tem, e tudo bem para a gente. Não tem nenhum critério de inscrição, a não ser ordem de chegada, né? Então, a gente aposta muito nesse modelo de ajudar a criança e o jovem a conquistar conhecimento e se dar melhor na vida. Quer dizer, ter mais capacidade de sucesso,
de obter vagas. A gente tem conseguido uma melhoria significativa na participação dos jovens no programa de Jovem Aprendiz, na seleção que a Cacau Show e a Roquete fazem. Normalmente, Roquete e Cacau Show pedem de 2 a 3 jovens para cada vaga. Então, quando eles fazem uma seleção de 40 vagas, a gente tem que oferecer para eles de 100 a 120 jovens para fazer a seleção. A gente participa da seleção. E a diferença do Instituto Cacau Show como formador de jovem aprendiz é diferente dos outros formadores de mercado, que tem enormes formadores de mercado, que tem uma quantidade de jovem aprendiz muito grande. O CIE tem milhares, Senac tem, SESI tem, uma série de entidades tem. A diferença é que nós pilotamos o programa do jovem aprendiz nos 15 meses. Então, a gente acompanha o desempenho deles na indústria, a gente faz reuniões periódicas com eles, quer dizer, a gente tem um acompanhamento permanente e temos tido um grande aproveitamento. Mais entre 30% e 50% desses jovens são admitidos no final do programa. Então, é um aproveitamento muito grande e isso enriquece bastante o município, porque essas pessoas são do município, né? Diferente do fretado nosso, que leva a gente de São Paulo, leva a gente de tudo quanto é lugar. Queria mostrar agora um videozinho, ele não demora nem 45 minutos, que é de um show que nós fizemos. Em 2024, o Instituto fazia 15 anos. E aí nós resolvemos fazer alguma coisa marcante para comemorar os 15 anos do Instituto. Como a gente sempre teve coisa musical no Instituto, o Instituto tem a pecha musical a partir do seu fundador. O Alê é cantor, o Alê é músico, tocava em banda e gosta de tocar até hoje. Então lá a gente sempre teve essa pegada musical, né? Então a gente sempre faz pequenos shows nas convenções de franqueados, a gente vai lá, faz uma apresentação e assim por diante, mas nunca tínhamos feito um show mesmo, né? E aí a gente resolveu fazer um show. Fomos lá com a Secretaria de Barueri, a Secretaria da Cultura, conseguimos o Teatro de Barueri, que quem não conhece precisa conhecer, é um dos melhores teatros do estado de São Paulo. É espetacular, é um teatro para 950 pessoas, com toda a infraestrutura que vocês imaginam de um teatro. E preparamos um show. Conseguimos equipes, apoiado por esse grande amigo, o chamado Fernando Quezada, pessoal de palco profissional, pessoal que realmente conduz shows, né? Esse pessoal todo trabalhou para a gente na base do amor, né? E fizemos um grande show. Isso aqui é um vídeo curtinho, é um compacto desse show. Uma grande alegria celebrar com vocês os 15 anos do Instituto Cacau Show.
Bom, gente, isso aqui esse é resultado de um trabalho interessante. O tema do nosso congresso é o propósito que excede ao lucro, né? É isso? Então, esse aqui é um propósito que é bancado pelo lucro da empresa, mas é bancado pelas pessoas físicas, do dividendo, da retirada que eles têm é bancado. Nosso orçamento anual é de 13 milhões de reais. Fora esse projeto social, que é o S aí do ESG, o Instituto tem uma particularidade, nós não somos uma área do RH da Cacau. O Instituto tem gestão, administração, equipe totalmente isolada e, evidentemente, prestamos contas ao presidente do Instituto, o presidente da Cacau Show, porque ele é o mantenedor de tudo, de toda essa estrutura. Mas, fora esse programa, nós temos ainda uma distribuição de 1 milhão de ovos de Páscoa todo ano. O ovo de Páscoa é da Cacau. Quem faz a curadoria da distribuição do ovo de Páscoa é um instituto. São perto de 5 mil entidades que recebem esses ovos. São 80 toneladas de chocolate que vão para esses ovos. Nós temos hoje o Alê como presidente do GRAAC, e eu tenho a honra também de ser do Conselho Fiscal do GRAAC, que é um dos maiores e melhores hospitais do mundo em tratamento de câncer infanto-juvenil. Só para vocês terem uma ideia, hoje 82% das crianças que passam pelo GRAAC saem curadas. Esse é um índice que não tem mais do que 10 hospitais do mundo que alcançam, né? Por conta de todo o desenvolvimento que se fez ao longo desses anos. Então, é uma entidade na qual, além de a gente depositar trabalho, nós depositamos dinheiro. Antes da Páscoa, na semana que antecede a Páscoa, no domingo anterior à Páscoa, já há vários anos, é feito um leilão de ovos de Páscoa. Tudo múltiplo de 7, tá? Leilão de ovo de 7 quilos, de 70 quilos e um de 700 quilos, que tem 2,5 metros de altura. Esse leilão, evidentemente, o chocolate, a produção toda é feita na Cacau Show, né? E o dinheiro é todo passado para o GRAAC. Então, no domingo retrasado, nós arrecadamos 10 milhões de reais para o GRAAC nesse leilão, num dia, em 12 horas. Tá? Então, é uma obra muito legal. E outra atividade que a gente tem tido uma participação muito intensa, também fazendo doações de ovos de Páscoa. Acho que muitos de vocês já ouviram falar. Quem conhece aqui o Amigos do Bem? Então, nós temos uma amizade muito grande com a Alcione, que é a presidente fundadora do Amigos do Bem. Já há alguns anos a gente está com eles em parceria e estávamos devendo uma visita para eles fazia tempo. Nós fomos lá um mês atrás, há menos de um mês atrás, e fizemos a distribuição de 10 mil ovos de Páscoa ao vivo e em cores ali. Fizemos fila com as crianças ali. Olha, é uma região magnífica. A gente sabia o que eram Amigos do Bem, eu conhecia tudo sobre eles, mas estar lá e ver o projeto deles é um negócio magnífico. Então, essas coisas acontecem porque, evidentemente, a empresa dá lucro, né? Então, ela precisa dar lucro e, com esse lucro, a gente consegue fazer todas essas ações. Tem algumas perguntas aí, você mesmo? Bom, Madeira, obrigado aí pela sua apresentação. E assim, achei incrível aqui, né, tudo que é feito aqui no Instituto, né? Conheço vários outros institutos e aí a gente percebe que realmente tem muitos legados sendo deixados aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? E que bom, né, que nós temos lideranças de empresas que olham para isso e parte, né, do resultado que ele vai absorvendo lá, ele converte realmente em ações que levam a uma transformação. Então, acho que isso é algo bem instigante para todos nós, né, que em algum momento estamos aí em alguma posição de liderança. Nós temos aqui algumas perguntas. Na verdade, tem uma pergunta do Rodrigo Macedo. Eu vou começar por ela e depois nós temos mais algumas aqui. Adivinha de quem? Se for do Gildo, é brincadeira, hein?
Do Gildo, mas eu fiz um resumo aqui das perguntas dele, eu vou fazer de uma vez só. Mas vamos na pergunta do Macedo aqui, do Rodrigo Macedo. Um exemplo de dificuldade que você comentou foi realizado a transporte dos educandos. O que mais as empresas poderiam contribuir com recursos financeiros, produtos, serviços, para que vocês possam impactar mais ainda, mais jovens? De fato, o gargalo ali em Itapevi, no Ambuitá, onde estamos, especificamente essa unidade, a gente tem essa dificuldade de locomoção. O que alguém poderia nos ajudar é convencer a empresa de turismo lá de ônibus de Itapevi a colocar uma linha de ônibus ou linhas de ônibus e dar passe escolar para os nossos educandos, porque a gente já fez algumas tentativas. O prefeito foi muito proativo, ele falou assim, a prefeitura lá ela faz transporte de 100% das crianças, 100%. Ele falou, você pode usar os ônibus do município, todos, mas o horário bate é horário nosso, então é inviável. A oferta é boa, mas a utilização é. Mas esse é um grande gargalo. Se a gente conseguir uma doação e assim por diante, e mesmo assim a gente precisa ter olhos no futuro. Não adianta alguém falar assim, agora em 2026 eu pago o transporte dos educandos, em 2017 ele não paga mais, aí eu vou perder alguns que eu já tinha. Então precisa tomar cuidado com as ofertas e com a operacionalização delas, tá certo? O Instituto é uma empresa. Logo que eu cheguei lá, em 2017, numa reunião, um educador social muito bom, por sinal, ele falou assim, eu estava pegando dados para fazer planejamento estratégico, né? 45 anos trabalhando em auditoria, tinha que fazer planejamento estratégico, certo? Aí eu falei, bom, fiz uma série de perguntas, ele levantou e falou assim, Madeira, me explica uma coisa, isso aqui é uma ONG ou é uma empresa? Eu falei, não, isso aqui é uma empresa social. Né? A diferença é que o nosso lucro está na comunidade. Né? Mas é uma empresa, a gente tem que fazer tudo que uma empresa faz. Ou seja, tem que gerar lucro Tem que gerar também. lucro. A gente chama de superávit, mas tem que gerar também para Lá poder ser o nosso convertido. lucro está na sociedade. Exatamente. Bom, eu realmente fiz um resumo aqui das perguntas que tinham para a gente poder agilizar, porque assim, acabando as perguntas, não saiam, né? A gente tem um grande finale aqui ainda importante, né? Vou chamar todos vocês para cantar aqui, ó. Bom, as perguntas do Gildo, né, pelo que eu fui vendo aqui, todas elas focam sobre o propósito em si, né, sempre com as suas variações. Eu tentei fazer um resumo aqui para a gente ganhar tempo. Qual é o papel real do propósito nas decisões estratégicas? Como alinhar impacto social e valor econômico de forma sustentável? Distinguir autenticidade de narrativa e garantir que ela traduza em escolhas difíceis e resultados concretos. Olha, a gente pode marcar para o próximo congresso umas 3 horas, mais ou menos, para tudo. Não, é capaz de dar para responder tudo isso. Eu posso dizer o seguinte, os propósitos nossos a gente tentou mapear aqui. Na realidade, a gente está focado, o Instituto não é assistencialista. Nós entendemos que a gente faz assistência social. De que forma? Melhorando a situação da comunidade. Isso é uma forma de fazer assistência social. Né? A educação é uma forma de fazer assistência social. Você vê a mudança de hábitos é uma forma de fazer assistência. Então, é isso que a gente prioriza. A gente sempre está procurando buscar formas de melhor atender o nosso cliente. O nosso cliente tem de 7 anos de idade a 19 anos de idade. Né? E fazer com que o recurso que vem a nós, né, seja utilizado de forma bem produtiva. O resto da pergunta eu falo com o Gildo depois, eu marco um almoço na casa dele. Tá certo. Bom, eu vou parar com essas duas perguntas, já podemos seguir ali? Vamos lá. Vou devolver para ele aqui, que ele ainda tem, acho que mais alguma coisa aí para falar. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer pelo privilégio que eu tenho na vida, tive, de encontrar algumas coisas que me são muito caras, né? Primeiro, de encontrar uma mulher maravilhosa com quem eu vou fazer 50 anos de casado daqui a pouco. Que é a Jo. E depois de encontrar a Jo, eu encontrei a G. A G, que é a Ângela Costa. Querida, vem cá, meu amor. A G é responsável
por tudo isso ter começado. É minha parceira de vida, a gente divide todos os dias da semana, é 7 por 24, presencial ou online, né? Estamos o tempo todo juntos. Para quem é isso, querida? De surpresa? É surpresa, hein? Gente, vou ser rápida, juro. É à vontade. É uma alegria tão grande eu estar aqui para participar um pouquinho desse momento do mar, porque a gente fala todo ano e eu queria fazer parte, porque é um momento, é um mundo que eu não conhecia, né? Então, eu vim, na verdade, peço licença para fazer uma declaração de amor, viu, Jô? Jô, Ana, Felipe. Tem mais uma foto aqui, por favor, que eu quero pedir para que quem não conhece o mar, que essa seja uma outra visão dele. Porque o mar é uma dessas pessoas raras que são fáceis de amar, sabe? Ele entrou nas nossas vidas há alguns anos e foi um presente do universo, a gente sempre brinca. Tanto para mim, quanto o meu marido, o Alê, são roqueiros hard. O meu ainda é mais tranquilo, tá? Ele é hard mesmo. Meu filho, que é aconselhado por ele, minhas filhas agora, que já estão maiores. Então, é um privilégio, tanto para a nossa família pessoal, quanto a família Cacau Show e também a do Instituto, poder aprender com essa pessoa tão querida. E o Mar, ele tem uma leveza ao liderar. Ele é gentil, tem uma sabedoria nas palavras, ele é empático com as pessoas. Com as crianças, eu nem preciso dizer, a foto diz tudo, né? E, gente, ele tem uma bateria dentro dele que é inesgotável. Nossa, a adoração perde fácil para ele. Perde. Esse corpinho de 7.0 mais aqui, ó, engana, porque dentro dele tem uns 17 potente, né? 17 anos potente. Então, Má querido, eu tenho que te dizer assim, muito obrigada por tudo e principalmente por você ser quem você é, tá? Porque você não transforma só projetos, você transforma vidas e pessoas. E que bom que nós temos você para caminhar ao lado, para nos ensinar, para vibrar, porque cada sorriso de cada criança, cada depoimento de pais, cada momento que a gente passa ali, eu sei que é de verdade, é íntegro e é voluntário, gente. Não deixa eu pagar nada, 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 nem gasolina. E tá lá, às vezes, todos os dias. Que agora ele mora perto, mas às vezes chegava 2 horas e pouco e eu ficava maluca. Então é um amor assim. Nós somos imensamente apaixonados por ele e pela família dele, que também é incrível. Eles são todos incríveis. Então, a minha declaração é muito obrigada por iluminar nossos dias.